E aí, turminha? Bem-vindos aí a mais uma videoaula. E a nossa aula de hoje agora vai ser divisão, tá? Já tivemos aí a aula da multiplicação. Lembrar vocês, ó, tem dúvida? Retorna lá no vídeo para assistir o vídeo novamente. Vamos lá, a primeira questão, ó. Primeira, segunda questão da página 206. Página 206. Primeiro diz o seguinte: deu o maior resto de uma divisão. Aí ele diz que é o maior resto dividido do número 7. Dividido pelo número 7. Então, o maior que eu posso achar, aproximado ao 7, vai ser 6. Tá ok? O segundo diz o seguinte: para dar os restos possíveis de uma divisão por 7. Temos aí mais próximo dele, em diante, vai ser o quê? 6, 5, 4, 3, 2, 1 ou 0. Esses são os maiores restos possíveis de uma divisão por 7. Esse aqui, pessoal, ó, já é a página 207. Vou colocar aqui na frente. 207. Página 207, tá? A letra A diz o seguinte: é 20 dividido por 5. Pois 20. Então, 20 dividido por 5, 4. Pois 5 vezes 4, 20. Tá? Essa é a resposta. 4 e 5 vezes 4. Esse outro aqui já está na página 209. Vou colocar aqui, ó, 209. E 37 dividido por 5. Aí vamos pegar um quociente mais próximo a ele. Se a gente pegar aí 8, quanto é 8 vezes 5? Breno? 40. Muito bem, Breno. Então, ó, 8 vezes 5, 40. Maior que 37. Não pode. Então, tem que ser menor. Vamos ver aí, Jaxwell, um número menor que 8? 7. Muito bem, Jaxwell. Então, 7. 7 vezes 5, 35. Para 37, 2. Então, nós temos aqui, ó, o quociente 7. E qual foi o resto? 2. Vamos, então, para cá. 37 quer dizer que é o quê? 5 vezes 7 mais o resto, 2. O segundo pede para você efetuar divisões e completar o quadro. Vamos lá então aqui, pessoal, ó, ao exemplo do segundo da página 209. Então, já que ele está me dando o dividendo, então esse o dividendo será dividido pelo divisor. Então, eu devo armar minha conta. Então, 473 dividido por 6. Então, vou pegar os dois. 47 e dividir por 6. 7 vezes 6, 42. Eu posso fazer daquele jeitinho que eu fiz antes, ó. Pegar aqui 42 e fazer subtração, tá? 7 menos 2, 5. 4 menos 4, nada. Então, eu vou baixar o número que falta, que é o 3. E 53 dividido por 6 vai dar aproximado 8. 8 vezes 6 vai dar 48. Vou botar o 48 e subtrair, tá bom? Para poder ter o resultado. Fazendo dessa forma, 3 menos 8 não dá. Então, vou pegar emprestado aqui do 5. Então, 13 menos 8, 5. Se eu peguei emprestado, o 5 vai valer agora 4. Então, 4 menos 4, nada. Então, esse aqui
é o resto. Então, qual é o quociente? Ó, o resultado que eu achei para da divisão. Então, 78. E o resto é o que sobrou. Então, 8 vem para cá. Ou seja, é uma divisão não exata. Bom, pessoal, na página 210, temos aí a divisão por 10, 100 e 1000. 90 dividido por 10, a gente vai repetir o 9 e vai eliminar o 0. Tá? Por quê? Porque 10 vezes 9 é 90. Já o primeiro da página 211, tá? Pede aí para fazer o quê? Efetuar as divisões e verificar se elas estão corretas aplicando a operação inversa. Dos algarismos que a gente faz, pegamos 2 algarismos porque também são maiores, já que 7 não se divide sozinho por ele. Então temos aí, ó, 76 dividido por 12. Então 6 vezes 2, 12, para 16, 4. Aí já que eu falei 16, pessoal, ó, sobe o 1, tá certo? Então 6 vezes 1, 6. Com o 1 que subiu, 7. 7 menos 7, nada. Isso aí. Então ficou o 4. Então vamos baixar o número 8. E aí então temos o 48 dividido pelo 12. Então vamos tentar o número 4. 4 vezes 2, 8. Para 8, nada. Muito bem. Então 4 vezes 1, 4. Para 4, também nada. Então, achamos esse resultado aí sem sobrar resto. Ou seja, é uma conta exata. Porém, ele pede aqui para você, ao fazer, verificar se está correta, fazendo a operação inversa. Então, o que é que eu vou fazer? Uma multiplicação. Então, vamos arrumar aqui. 64 vezes, vezes 12. Aí, vamos lá. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. E agora vamos trabalhar com o 1. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 6, 6. E aí vamos fazer aquela velha adição. Uma soma entre eles. O 8 repete, que está sozinho. 2 mais 4, 6. 1 mais 6, ou 6 mais 1. 7. E aí temos 768 que bate. Bom, continuando, vamos agora ao segundo da página 211, certo? Aí diz o seguinte aí: efetue as divisões e verifique se estão corretas. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Vamos resolver essa divisão. Então, 807 dividido por 32. Vamos. Então, o que vamos fazer? Pegar a partir do zero. Então, 80 dividido por 32. E o que vamos fazer? Pegar um número mais aproximado do 80. O número que, multiplicado com 32, dê próximo de 80. Aí eu fiz essa pequena tabela, essa tabuada aqui, para a gente poder ir se situando melhor. Se eu for pegar o 3, 32 vezes 3, vai dar 96. Vai passar. Então, qual está mais próximo? O 2. Então, vamos trabalhar com o 2. 2 vezes 2, 4. Tá? Então, vamos colocar o 4 aqui.
2 vezes 3, 6. Ó, 64. Ó, então, o que eu vou fazer aqui agora é uma subtração entre o 80 e o 64, tá? Então, 10 menos 4, 6. Se eu disse 10, automaticamente, 1 vem para cá. Então, o que era 6, fica 7. Que é para devolver o 1 no caso. Então, 80 menos 8 menos 7, 1. Então, sobrou aí 16. Vou descer o 7, que precisa também ser resolvido. Então, 7 vem para cá. 167 dividido por 32. Vamos à nossa tabuada e ver qual o valor que se aproxima do 167. Então, o mais aproximado, o 5. 32 vezes 5 vai dar 160. Então, já sei que automaticamente minha resposta será 5 aqui. Então, 5 vezes 2, 10. 0, vai 1, não é isso? 5 vezes 3, 15. E 1 que foi 16. Então, vamos fazer novamente mais uma subtração. Então, 167 menos 160, já sei que vai ser 7. Então, esse é o nosso resultado e sobrou o 7 como resto. Então, quando eu colocar na minha resposta, 25 e o resto, 7. Só que ele pede para verificar se está correto. Então, como é que eu vou fazer para saber se está correta? Eu vou pegar o 25, multiplicar por 32 e acrescentar ou somar com 7. Bom, então vamos fazer 32 vezes 25. Vamos lá. 5 vezes 2, 10. Então fica 0. Vou usar o preto. Fica 0 a 1. 5 vezes 3, 15. Com o que foi? 16. Vamos agora trabalhar com o número 2. 2 vezes 2, 4. Lembrar que por causa da casa do 5, ó, ele fica embaixo, tá? Respeitando a esquerda. 2 vezes 3, 6. E aí vamos fazer aquela adição básica. Desce o 0. 6 mais 4, 10. Fica o 0. Sobe 1. 1 com 1, 2. Mais 6, 8. 800. Só que aí temos o resto, 7, né? Então vamos adicioná-lo ao 800 também. 7, 0 e 8. 807. 807. Terceiro diz o seguinte: efetue as divisões com 0 intercalado no quociente e verifique se estão corretas. Ele diz o seguinte: 65, 190 dividido por 318. Já armei aqui nossa divisão. Vamos resolver. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Para a gente relembrar. Então vamos pegar 3 casas. 651, ó, essa parte aqui. Dividido por 318. Então, na tabuada, qual o número mais próximo de multiplicado por 318 que chegue a 651? O 3, 318 vezes 3, vai dar 954. Então, passa. Então, qual o mais próximo? O 2, porque 318 vezes 2 dá 636. Então, vamos trabalhar com o 2. Então, vou colocar aqui, ó, 636. Então, o que eu vou fazer? Uma subtração entre 651 menos 636. Então, eu vou pegar aqui 11
menos 6, 5. Se eu disse 11, automaticamente desce 1. Então, esse valerá 4. 5 menos 4, 1. E 6 menos 6, nada. Tá bom? Nesse caso aqui, eu faço, vou descer o 9. 159 divide por 318 nesse caso, ele vai dividir por uma questão. Já que eu desci, ele precisa ser dividido. É por isso que vai entrar o zero intercalado. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar o número mais próximo, que é multiplicado com 318, aproxime do 159. Na minha tabuada, qual o número que vai chegar mais próximo? Se eu pegar 1, vai dar 318, passa. Só que 318 dividido por 0 vai dar 0. Então, é esse aqui o x da questão, tá bom? Então, esse, nesse caso, é o que vai me dar o zero intercalado. Então, eu vou fazer a divisão por 0. 318 vezes 0 é sempre 0. Lembra da regrinha que eu falei na aula anterior? O 0 como elemento neutro, qualquer número dividido por ele ou não se divide, tá? Então, aqui vai ser 0. Então, aqui eu vou colocar 0. E aí eu vou fazer aquela subtração. 9 menos 0, 9. 5 menos 0, 0. O 5. E 1 menos 0, 1. O mesmo 159, mas eu tenho um número a ser descido, que é o 0. Aí ficou agora 1590 para ser dividido por 318. Qual o número na minha tabela mais próximo? O 5 já me mostra que é 1590. Então, minha resposta aqui será 5 para que eu possa dividir ou multiplicar por 318. Já sei que vai dar 1590. Então, 1590 é o 5 vezes 318. Vou fazer a subtração. 0, 9 menos 0, 0, 0. Então, fechamos aqui em 205. Mas como ele pede para tirar a prova, vamos fazer ela agora. Vamos lá? Para a gente achar a prova, o que vamos fazer? Multiplicar o 318 pelo 205. Então, vamos lá. 5 vezes 8, 40. Então, vou colocar o 0 e subir o 4. 5 vezes 1, 5. Com o 4 que foi 9. 5 vezes 3, 15. Temos o 0. Lembra que eu já falei que o 0 a gente não precisa estar multiplicando por todos, que vai dar tudo 0, 0. Então, vou apenas descer um 0 aqui, respeitando a casa do segundo algarismo, tá certo? E aí, eu vou trabalhar agora com o número 2. 2 vezes 8, 16. Respeitando, vou colocar aqui o 6, vai subir o 1. 2 vezes 1, 2, e 1 que subiu, 3. 2 vezes 3, 6. E agora, fazer aquela adição básica. 0, 9, 6, 5 mais 6, 11. Então, fica 1, sobe 1. 1 e 1, 2, com 3, 5. Desce o 6. Resultado ok. Ok, turminha, vamos seguir aqui? Vamos então resolver esse problema, tá? Seguindo aquela regrinha, se eu tenho 110, eu tenho que saber que 56 multiplicado por um número que dê próximo a ele. Então vamos aqui. 56 vezes 0, 0. 56 vezes 1, 56. 56 vezes 2, 112.
Se eu sei que 2 multiplicado por 56 dá 112, então eu não posso utilizar ele. Então vou utilizar o mais próximo, que é o 1. Então, vamos trazer o 1 para cá. 1 vezes 56 dá 56. E então vou fazer aquela subtração. 110 dividido menos 56 vai dar 54. Como eu tenho números aqui para ABC, então eu trago esse 8 aqui para cá. Ficou 548. Seguindo aqui um número maior, né? 56 vezes 10 vai dar 560. 56 vezes 9 vai dar 504. Eu tenho 548. Qual é o mais próximo? Eu sei que 560 passa, eu não posso utilizá-lo. Então, 504. Isso quer dizer que eu vou utilizar o número 9 e multiplicar ele por 56. Na minha tabuada, eu já sei que dá 504. Agora vamos fazer a subtração. 8 menos 4, 4. 4 menos 0, 4. 5 menos 5, nada. Eu ainda tenho mais um número, vou descer ele para cá. Ficou 448 para ser dividido por 56. Então vamos lá. Olha aqui, a gente já viu que por 9 vai dar 504, então passa de 448. O 8 diz que 56 vezes 8 vai dar 448. Então, é o mais próximo. Trago o 8 para cá. Já sei que 8 vezes 6 vai dar 448. Então, trago 448 para cá para fazer a subtração. 448. Então, vamos fazer aqui a subtração. 8 menos 8, 0. 4 menos 4, 0. E 4 menos 4, 0. Então, fechamos aí a nossa resposta em 196. Então, minha resposta vai ser, e 8, perdão. Então, minha resposta vai ser 198 viagens. Fechou? Bom, na página 212, temos aí as expressões numéricas. Tá? Tem algumas questões para vocês resolverem. Lembrando que algumas expressões numéricas habitam sinais de associação. Quais são os sinais de associação? Parêntese, colchete e as chaves. Como é que se resolve? Se na expressão não vem nenhum desses sinais, primeiro eu resolvo o que está na frente. Se vier só adição e subtração. Se na expressão sem nenhum desses sinais vier multiplicação, divisão, no caso vem a adição, multiplicação, divisão, subtração, primeiro eu resolvo a multiplicação e a divisão para depois a adição e a subtração. Quando vem os sinais de associação, primeiro eu resolvo o parêntese, segundo o colchete e terceiro as chaves. Abre colchete, abre parêntese, 8 mais 3, fecha parêntese, vezes 4, fecha colchete. Dividido por 2 mais 7. Então, como é que eu vou resolver essa expressão? Vou repetir o colchete, porque ele só resolve segundo. Vou resolver de imediato esse parêntese. Então, 8 mais 3, 11. Repito o que está dentro do colchete, vezes 4, fecho o colchete. Vou repetir o restante da expressão. Então, dividido por 2
mais 7 igual. Agora vou resolver o colchete, tirando de dentro somente o resultado. Então, 11 vezes 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Então, 11 vezes 4, 44. E vou repetir o restante da expressão. Então, dividido por 2 mais 7 igual. Agora, o que eu vou fazer aqui? Resolver primeiro a divisão. Tá bom? Então, 44 dividido por 2. Então, 4 dividido por 2, 2. 4 dividido por 2, 2. Então, 44 dividido por 2, 22 mais 7. E agora, vou resolver a adição. 22 mais 7. Então, 2 mais 7, 9. E vou repetir o número 2, que daí o meu resultado, 29. Vem cá comigo e vamos resolver a letra E também? Observe. 20 mais, abre colchete, abre parêntese, 8 menos 2, fecha parêntese, vezes, abre parêntese, 2 mais 3, fecha parêntese, fecha colchete, mais 10, igual. Então, vou repetir o 20, mais, vou repetir o colchete. 8 menos 2, 6, vezes 2 mais 3, 5, vou fechar o colchete, mais 10 igual. Vou repetir o 20, mais, já vou resolver o colchete. 6 vezes 5, 30. Mais 10 igual. Posso resolver tudo de uma vez ou posso resolver apenas 2 e depois o outro da seguinte maneira. 20 mais 30, 50 mais 10 igual 60. Vamos aí a expressão E resolvida. Então, essa foi a nossa videoaula sobre a divisão. Espero que vocês tenham aí um bom estudo e resolva a tarefa. Beijo no coração de cada um de vocês.